Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Djalma Martins e esse é mais um momento com a palavra. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com o seu coração. Desde já, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal se você ainda não é inscrito. Nós temos aqui embaixo o botãozinho inscreva-se, é só você clicar, você não paga nada e automaticamente você estará inscrito no nosso canal e assim nos ajudando a divulgarmos a palavra de Deus, a compartilharmos um pouco daquilo que o Senhor deseja falar com você e com todos os corações que precisam ouvir dessa palavra. Não deixe também de compartilhar os nossos vídeos, porque nós precisamos que outras pessoas ouçam essa palavra e o YouTube ele não está compartilhando o material, não é interessante, né? Compartilhar esse material bíblico, mas se você conhecer alguém, tiver um amigo, familiar e fizer esse convite, compartilhar essa palavra com ele, eu tenho certeza que ela chegará a muitos corações. Deixe também o seu comentário, ele é muito importante, compartilhe suas experiências espirituais para que outros também possam receber um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida. É muito importante que outros também saibam o que Deus tem feito na sua vida. Eu vou ficar muito feliz em ver que você tem sido alcançado por Deus e tem compartilhado também com outros suas experiências com o Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto que está em Jeremias, no capítulo 2, versículos 4 até o versículo 8, o texto que fala do amor de Deus e da rebeldia do povo. Vai dizer que Deus nunca deixa de amar o seu povo. Deus continua e sempre continuará amando o seu povo, independente do comportamento, independente das ações. Porém, esse afastamento, né, quando o povo se afasta de Deus, automaticamente ele cria uma situação levando Deus a se afastar, não fisicamente, porque Deus não é um ser humano, mas espiritualmente, né? A palavra do Senhor mesmo nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E aí hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a expressão bíblica, né? Não se afaste de Deus e Ele não se afastará de você. Não se afaste de Deus e Ele não se afastará de você. Como todo relacionamento, o nosso relacionamento com Deus também depende de algumas situações. Também passa por alguns comportamentos, né? E sem dúvida alguma nós temos vivido, né, um período de muito afastamento. O problema é que às vezes nós vamos nos afastando de Deus e nós não percebemos que estamos nos afastando do Senhor. São tantas situações, afazeres, envolvimentos com as nossas próprias vidas, trabalho, atividades, que aos poucos nós vamos nos afastando de Deus e nós vamos relaxando um pouco com respeito a essa vida de comunhão, nós vamos abandonando a fé, né, que um dia foi tão forte, tão suficiente para as nossas vidas. No texto que acabamos de ler, tá? E eu vou passar para você aqui para que você possa ler em casa com mais calma. No versículo 4, assim, escutem a palavra do Senhor, ó casa de Israel e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim para que se afastassem de mim. Esse texto que nós citamos aqui é Deus questionando através da boca do profeta Jeremias, porque o povo havia se afastado dele, se Deus nunca falhou, Deus nunca os abandonou. Deus esteve presente em todos os momentos, Deus marcou a vida desse povo com várias bênçãos, com livramentos, com provisão, né? Ou seja, a geração de Jeremias havia seguido o exemplo dos pais, dos seus pais, e se afastado de Deus. É interessante que o povo queria ter a liberdade de pecar e ainda experimentar das bênçãos de Deus deliberadamente, ou seja, mesmo sem mudar, mesmo sem reaver ou rever os comportamentos que faz com que haja uma comunhão, haja um relacionamento com Deus, pensava que Deus era obrigado a abençoar
pensava que Deus seria obrigado a abençoar, mesmo se não nutrisse um comportamento de relacionamento aberto, sensível e santo com Deus. É como um filho chega para o pai e fala assim, olha, não pedi para nascer, então você é obrigado a me dar aquilo que eu preciso, a me considerar, a fazer o que eu quero, porque eu não pedi para nascer e você me trouxe para o mundo. Israel estava agindo assim, estava agindo com Deus dessa forma. E será que às vezes nós também não estamos agindo assim? Será que às vezes isso não acontece dentro da realidade do nosso relacionamento com Deus? Queremos que Deus nos abençoe, queremos que Deus nos proteja, queremos que Deus providencie tudo o que nós queremos, desejamos, exigimos isso de Deus, porém estamos afastados dele. Faz tempo que não vamos à igreja, faz tempos que não temos comunhão com Deus, com os irmãos, faz tempo que nós não fazemos a vontade do Senhor. Muitos já até abandonaram a casa de Deus, já abandonaram o ministério, pessoas que cantavam não cantam mais, que louvavam não louvam mais, pessoas que serviam o Senhor não servem mais, que apenas curtir, que apenas aproveitar a vida e ainda declara que é filho de Deus, que tem um relacionamento com Deus, que tem uma vida com Deus e às vezes até em algumas áreas se sentem abençoadas mesmo, como no trabalho, na provisão, não falta dinheiro, não falta sustento, mas não tem comunhão, não tem relacionamento com Deus. A vida espiritual é uma vida vazia e eu vou te dar biblicamente aqui alguns sintomas disso, de que você está se afastando de Deus e sem perceber que está se afastando de Deus. Então, o primeiro sintoma é a insensibilidade espiritual. É não perceber que isso está acontecendo. No capítulo 2, no versículo 1 a 5, nós vamos ver todas as insensibilidades espirituais. Diz aqui, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, vá e proclama diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem. Muitos estão perdendo a afeição de Deus, o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de estar no meio do povo de Deus, o prazer de adorar, o prazer de servir, o prazer de dizer, Deus é o meu Deus e eu vivo para Ele, porque já não vive mais para Deus, só vive para si mesmo, só vive curtindo a própria vida. A minha pergunta é, como está o seu relacionamento com Deus? Você tem servido ao Senhor? Você tem ido à casa de Deus? Você tem tido comunhão com o povo de Deus? Se você é evangélico, e se você não é, está nos ouvindo, você tem pensado em Deus, você tem se relacionado com Ele, você tem separado o tempo da sua vida para buscar o Senhor, para orar, para ler a sua palavra, para meditar na palavra de Deus, para servir a Deus? Ou você só lembra de Deus com algumas canções, ou quando você está curtindo a sua vida e fala, obrigado Deus, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas de fato a sua vida não é uma vida relacional com Deus, não é uma vida que traduz um relacionamento com Deus. Estava faltando essa sensibilidade. O povo estava insensível espiritualmente, perdeu a afeição, perdeu o amor, perdeu a direção, perdeu a consagração. Perdeu. E não percebeu que estava perdendo. Havia também um esquecimento das maravilhas de Deus. Do versículo 6 ao 8 fala que o povo se esqueceu, eles não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto. O povo se esqueceu. Israel se esqueceu das maravilhas de Deus. Muitas pessoas estão vivendo assim também. Se esqueceu de quando estava no pior momento da vida, Deus estava lá, Deus salvou, Deus libertou, Deus cuidou. E hoje que está bem, e hoje que está por cima da carne seca, como nós falamos, está bem no trabalho, está com a família legal, a vida está boa, esqueceu de Deus, esqueceu das maravilhas de Deus, esqueceu do que Deus já havia feito, esqueceu também de que aquilo que tem é porque Deus está dando. Desperta, acorda espiritualmente. Você pode estar se afastando de Deus e não está percebendo.
Sua alma pode estar ressecada, sedenta da presença de Deus, e você buscando em atividades, em prazeres, em satisfações, aquilo que só a presença de Deus pode trazer para o seu coração. É um alerta do Senhor para você. Não se afaste de Deus, porque Deus vai se afastar de você. Se você se afastar dele, ele vai se afastar de você. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Se você não tem buscado o Senhor, ele não está perto, ele não estará perto da sua vida. E pode chegar momentos da sua vida que você vai perceber. Quando acontecer algo terrível, quando uma situação inesperada chegar à sua porta, alcançar o seu filho, a sua filha, o seu casamento, o seu trabalho, a sua vida, a sua saúde, você pode se lembrar que está distante de Deus e você não percebeu que está distante de Deus. É tempo de despertar, de abrir o coração, de abrir o entendimento e voltar a ter a sua vida de comunhão com Deus, a ter o seu relacionamento com Deus. Volte para a casa do Pai, volte para a comunhão dos seus irmãos, volte à sua vida de adoração. Ele vai falar também que esse afastamento de Deus, um dos sintomas, é o confronto direto com Deus e com seus propósitos. No capítulo 2, versículo 9 a 19, vai dizer que o povo de Israel estava indo na contramão de Deus, estava abandonando o Senhor, o manancial de águas vivas, por cavar cisternas que não retêm águas. Estava indo na contramão de Deus. Os propósitos já não eram compatíveis com os propósitos de Deus. As fontes de satisfação, de alegria, já não era mais a presença de Deus, a comunhão com Deus, o Espírito Santo, a vida de oração, a vida com a palavra, a vida de serviço, mas o prazer estava naquilo que era carnal, naquilo que era apenas material. Estava se afastando de Deus e Deus estava se afastando dele. Mas o que fazer para não se afastar de Deus? A primeira coisa que o texto vai nos ensinar está no capítulo 2, versículo de 1 a 4, mais ainda no versículo caso assim: escutem a palavra do Senhor, casa de Israel. Volte a ouvir a palavra de Deus. Nesse momento o Senhor está falando com você. Volte a ouvir a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando diretamente com você. É o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus. Escutem a palavra de Deus. Deus está falando com você. Escute a palavra de Deus. Volte à sua comunhão com Deus. Volte ao seu relacionamento com Deus. Eu sei que talvez você já tenha se acostumado a uma vida distante do Senhor. Talvez você já não tenha nem ido mais à casa de Deus, se envolvido com o ministério, com a palavra, com a vida, com o serviço. Mas é tempo de voltar. Você vai precisar disso. Você vai precisar viver essa comunhão com Deus. Os tempos são difíceis, são ruins. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã com a nossa vida, nem com aqueles a quem nós amamos. Volte ao seu relacionamento com Deus. Não se afaste de Deus, Ele não se afastará de você. Tenha um reencontro com Deus. Versículo 5 ao versículo 8 é um convite a um reencontro com Deus. Tenha um reencontro com Deus. Você precisa desse reencontro. Sabe, de reaver esse primeiro amor que você tinha. De voltar a esse amor de Cristo. De voltar a se apaixonar por Jesus e sentir o amor que Ele tem por você. Reencontre o Senhor. É tempo de se reencontrar com o Senhor. A outra dica é: retome o caminho. Você está perdido, você está se perdendo, você está se distanciando, você está se afastando do Senhor. Retome o seu caminho. Retome o caminho. Abre os seus olhos. Pare de se distanciar de Deus, porque quanto maior a distância, mais difícil fica de você voltar ao caminho. Abra os seus olhos, abra o seu coração, ouça essa palavra, pare de se distanciar de Deus. Você está se distanciando do Senhor e não está percebendo. Não se afaste de Deus e Ele não se afastará de você. Que Deus te abençoe e que o amor de Jesus continue alcançando o seu coração. Eu quero dizer para você nesse momento: Jesus não desiste de você. Não desista dele. Não pense que só porque você se lembra de Deus de vez em quando, ou porque você se acha ou se pensa crente, cristão, evangélico, que
que você está vivendo uma comunhão com Deus, que você está se relacionando com Deus. A sua vida precisa falar isso, para que o seu coração realmente sinta isso. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, chegou até aqui, se inscreva. Eu tenho certeza que o Senhor continuará falando ao teu coração. Deus te ama. Seu Jesus te ama profundamente. Jamais se esqueça disso. O Senhor Jesus te ama. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.